Boa noite, meus amigos. Espero que vocês estejam muito bem. Como é que passaram a semana? Espero que todos estejam se dedicando em relação à saúde, em relação à vitalidade. É um prazer que a gente esteja aqui conversando de novo. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante e que pode parecer para algumas pessoas algo estranho, né? Que é o tema diagnóstico. Em geral, esse é um tema que ele é abordado exclusivamente pelos médicos. Então, quando a gente começa a falar a respeito de diagnóstico, isso pode causar um certo estranhamento. Mas vocês vão entender o porquê eu escolhi esse tema para a nossa conversa de hoje. Eu acredito que será bastante interessante, né? Por esse motivo, eu conto com a participação de vocês, como sempre. Nós estamos aqui em uma conversa, então sempre que vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, por favor, escrevam para que a gente possa enriquecer ao máximo essa nossa experiência, ok? O nosso tema de hoje, o título que foi colocado na nossa divulgação, na nossa chamada, é: por que esperar um diagnóstico te afasta da saúde? Estranho, né? Normalmente, quando a gente pensa a respeito de diagnóstico, a primeira referência, o primeiro sentimento que nós temos é: o diagnóstico vai me beneficiar. Ter um diagnóstico faz com que eu me aproxime cada vez mais da possibilidade de estar bem, de ter saúde, de me curar. Não é assim? Então, por que será que o tema da nossa conversa de hoje afirma exatamente o contrário? Por que um diagnóstico, por que esperar um diagnóstico pode te afastar da saúde? Existe aqui um conceito, existe aqui um alerta extremamente importante e por esse motivo é que eu escolhi esse tema para a nossa conversa de hoje, ok? Boa noite ao pessoal que vai entrando por aqui, né? Luzia, Mário, Dona Margarida, Magali, como é que vai, Magali? Tudo bem? É um prazer ter cada um de vocês aqui na nossa conversa hoje. Então, reforçando, nós estamos conversando sobre diagnóstico, né? Então, logo de início, o mais óbvio, o mais simples e não menos importante é definir o que é um diagnóstico. Por que as pessoas buscam? Por que as pessoas se preocupam? Por que as pessoas solicitam a realização de um diagnóstico? A gente poderia dizer de uma maneira bem simples e direta, que é para que eu saiba o que eu tenho e poder melhorar, não é? Para que eu descubra o que está acontecendo comigo e eu encontre um tratamento, uma cura, uma solução. Por isso que as pessoas procuram um diagnóstico, não é verdade? Mas ao longo da nossa discussão hoje vocês vão perceber que apesar desta afirmação ser verdadeira, ela é muito incompleta e muito superficial. E exatamente neste ponto é que se encontra o alerta que eu comentei com vocês, ok? Então, se a gente pensar simplesmente em descobrir o que a gente tem para que eu possa melhorar, será que isso é suficiente? Normalmente, quem procura um diagnóstico? Alguém que está doente, não é? Se a pessoa não está doente, se ela não tem algum problema, alguma dor, algum sofrimento, ela vai se preocupar com o diagnóstico? Não, não é? Então, quem procura um diagnóstico? Um doente, em algum nível, né? Seja algo relativamente simples e suportável, seja alguma coisa grave. E aí eu pergunto, quem faz um diagnóstico? Em geral, né? Até onde eu sei, os médicos, não é? Apenas os médicos têm o direito ou a capacitação, ou pelo menos do ponto de vista legal, né? Só o médico está habilitado ou recebe autorização de fazer um diagnóstico. Então, com essa
primeira reflexão até aqui, né, com o pensamento sobre o diagnóstico, o que é um diagnóstico? Você tentar entender o que tem para tentar melhorar. Segundo, quem procura um diagnóstico? Um doente. Terceiro, quem faz o diagnóstico? Um médico. Então a gente poderia, seguindo simplesmente nessa primeira linha de raciocínio, dizer que o que a maioria das pessoas procura apenas quando está doente, quando tem algum problema, algum sofrimento, é um médico ou um profissional da saúde que vai fazer parte desse processo, né, digamos assim, para identificar o que ela tem. Se a gente falar de uma outra forma, a gente diria, a pessoa que busca um diagnóstico, ela tem a intenção de descobrir, de identificar qual é o nome da doença que ela tem. Entenderam? Se é um doente que busca um diagnóstico, ele quer saber o que ele tem, ele procura que o médico diga para ele qual é o nome da doença que ele tem. Aí vocês vão falar, nossa, Nelson, você está chovendo no molhado, né? Isso é muito básico. O que tem de diferente nisso? E a minha resposta para vocês é exatamente essa. Isso é muito básico, não é? Ou seja, vocês acham que isso é suficiente? Vocês acreditam que essa compreensão e esse objetivo, ele é completo? Entenderam? Exatamente pelo fato disso tudo que nós falamos até agora ser muito simples, ser óbvio, ser básico, aí é que está o problema. Existe muito mais, porém, fica em uma área do nosso ser como se fosse uma zona morta, né? Um ponto cego. E isso faz com que a gente corra um certo risco na nossa vida. Ok? Porque todo mundo sabe que a gente não pode brincar com saúde. Se uma pessoa não tem saúde, ela não consegue realizar mais nada. É importante que você tenha tempo. É importante que você tenha dinheiro. É importante que você tenha conhecimento. Mas se você não tiver saúde, como você vai usar e aproveitar o conhecimento, o tempo e o dinheiro? Entenderam? Então a gente não deve brincar com saúde, porque é um potencial fantástico à disposição da nossa vida, para que a gente possa realizar tudo aquilo que a gente acha importante, né? Tudo aquilo que a gente pretende deixar como uma contribuição aqui nesse mundo, seja para o nosso próprio nome, seja para os parentes, para os amigos, para as próximas gerações, né? Aí cada um tem uma compreensão e um significado da própria vida. Mas de qualquer forma, a nossa passagem nesse mundo é muito importante. E a gente precisa valorizar isso. Sendo assim, é importante a gente ter saúde, não é? Então, quando a gente pensa sobre o diagnóstico, em geral, eu pergunto, se nós buscamos o nome da nossa doença, e pode demorar para a gente chegar a essa conclusão, para ter esse resultado, às vezes 1 ano, às vezes 5, às vezes 10, às vezes 20 anos uma pessoa passa de profissional em profissional, dentro e fora do país, fazendo inúmeros exames, alguns caríssimos, e mesmo assim não sabe o que ela tem. Ninguém dá um nome para aquilo que ela está passando. Não é assim? Não é bem comum acontecer isso? Mas independente de levar tanto tempo assim, ou de levar 1 ano ou 2, eu pergunto, o que acontece se a pessoa ficar esperando 1 ano, 2 ou 10, até que ela saiba o nome da doença, para que ela possa fazer alguma coisa? Vocês começam a perceber por que eu afirmei que esperar por um diagnóstico pode te afastar da saúde? Faz sentido? Além disso, você está esperando a definição de um nome. Uma outra situação que é bastante comum. Às vezes você recebe várias respostas, não é? Um profissional te dá um diagnóstico, o outro te dá outro. Às vezes o mesmo, depois de um tempo, ele muda. Tá? E nada de errado. Né? Não é uma questão de culpar um profissional ou outro. Simplesmente dizer que esse é um fato, é uma realidade. Isso acontece, né? Por inúmeros fatores. Então, às vezes, você demora para receber uma resposta. E quando recebe, às vezes, você recebe várias respostas contraditórias. Às vezes, você fica mais confuso do que quando você começou. Porque o objetivo é você descobrir como você pode melhorar. Né? O que mais? Além de você poder receber
respostas muito diferentes, às vezes acontece. Mesmo que a resposta seja única, seja viável, seja coerente, seja correta, você ainda pode ouvir que não existe um tratamento. Você tem X, porém, não há cura. Infelizmente, a gente não tem nada que fazer. Vocês começam a perceber o quão limitado é esperar apenas um diagnóstico. Vejam bem, em nenhum momento eu estou afirmando que não é importante. Eu só estou dizendo que é pouco. Não deveria ser só isso. Entenderam? Tá? Então, relembrando, em nenhum momento nós estamos afirmando que ter um diagnóstico e procurar os profissionais da saúde é errado. Muito pelo contrário, a gente deve, é importante ter esse acompanhamento. Ok? Segundo, eu afirmei que apenas um médico pode realizar um diagnóstico. Então não é o nosso objetivo fazer um diagnóstico. Ok? Terceiro ponto, apenas esperar um nome, apenas esperar esse tempo pode nos afastar da saúde. Porque existe um tempo aí, não é verdade? Então, até aqui vocês conseguem acompanhar? Beleza? A primeira conclusão que a gente chega com essas afirmações é que apenas ter um nome daquilo que a gente tem não garante a solução. Ok? Apenas saber o nome não garante a solução, porque às vezes não há o que fazer. Segundo, buscar um nome não garante que você vai encontrar. Isso significa que, como em geral, apenas um doente valoriza ou busca um diagnóstico. E nem sempre vai encontrar, ou demora para encontrar. O que eu estou querendo dizer é que, em geral, as pessoas que buscam por um diagnóstico, elas estão atrasadas. Entenderam? Na maioria das vezes, na prática, a pessoa que busca por um diagnóstico, ela está atrasada. Porque agora há pouco nós vimos. Geralmente é um doente que busca, não é? O que significa isso? Então vejam bem. Por que está atrasado? Quando a pessoa identifica que ela tem algo errado, isso acontece no início do problema. Quando a pessoa identifica e pensa em buscar um profissional da saúde e um diagnóstico, significa que ela fez essa identificação, que ela teve essa percepção logo no início do problema? Em geral não é assim, não é? Em geral a pessoa demora muito para perceber que tem alguma coisa acontecendo de errado. Por isso que ela está atrasada. Por que isso acontece? Vou apresentar alguns motivos para vocês. Primeiro, existem pessoas que vieram aí com o privilégio de ter um grande potencial genético, né? Tem uma estrutura, uma constituição genética muito boa. Isso faz com que essa pessoa demore para adoecer, ela não tenha muitas dores, né? Ela não reclame muito, mas isso não significa que todo o seu organismo tem essa força, esse potencial. Mas como em geral ela é bastante resistente do ponto de vista genético, ela tem esse privilégio genético, às vezes ela demora para perceber que tem alguma coisa errada, porque todo o resto é muito forte. Então, primeiro, às vezes a pessoa tem uma bagagem genética muito boa, isso faz com que ela demore para perceber que alguma coisa está errada. Segundo, a gente sempre fala sobre energia, não é? Na linguagem oriental, existe um tipo de energia mais sutil que é chamada de Chi, ou Qi. Existe um Qi, uma parte dessa energia, que é chamada de energia ancestral, e que ela fica reservada na área dos nossos rins. Essa energia ancestral ela vem da nossa concepção, ela vem da nossa linhagem, dos nossos pais. E nós recebemos como se fosse um estoque energético nessa concepção, e a gente carrega isso ao longo de toda a vida. Como se fosse uma conta bancária, né? Como se fosse o nosso dote, a herança que a gente recebeu dos nossos pais, do ponto de vista energético, e é isso que mantém a nossa existência. E a gente vai gastando ao longo da vida. Às vezes, a gente recebe uma reserva muito boa. Às vezes, a gente recebe uma reserva energética muito pequena.
Por isso que algumas pessoas, por mais que se dediquem a cuidar de si mesmos, a ter bons hábitos, às vezes a pessoa tem até dinheiro, tem condição para se manter, e mesmo assim a pessoa está sempre doente, está sempre desequilibrada e ninguém entende. Até fala, tá vendo só? Adianta se preocupar com bons hábitos, com a saúde, olha lá, fulano está sempre doente. Mas a questão não é porque ele tem ou não bons hábitos, mas porque ele já trouxe uma reserva energética muito fraca. Então, às vezes a pessoa tem uma reserva fraca, às vezes a pessoa tem uma reserva muito forte. Nesse caso, se a energia ancestral é muito forte, essa pessoa também, quando ela começa a se desequilibrar, ela demora para perceber. Porque ela é muito forte, porque ela tem essa reserva que vai compensando os problemas e até as besteiras que ela faz, entendeu? Ela gasta essa reserva e nem está percebendo. Então, a gente já tem 2 motivos e 2 causas do porquê uma pessoa às vezes demora para perceber que alguma coisa está errada. 1, genética. 2, o Chi, a energia ancestral. Terceiro, existem pessoas que por vários fatores de vida vivem anestesiados. São pessoas mais insensíveis. Então, mesmo que ela tenha alguma coisa grave, ela não sente, a pessoa não tem dor, né? Ela não percebe que ela está incomodada, mesmo porque, às vezes, o sintoma ele vai aparecendo tão devagar e aos poucos, que a gente se acostuma, né? Sabe aquela história, quando alguém fala assim, dor de cabeça? Mas é assim, faz parte de mim, a vida inteira eu tive. Dor nas costas? Não, é assim, é da minha família, todo mundo tem. Sabe esse tipo de coisa? Então é muito comum, às vezes, a pessoa ter determinados sintomas, ou ela não perceber, por ser mais anestesiada, mais insensível, ou até porque ela já se acostumou. Ela acha que é normal, é assim mesmo. Né? Então, esse é um terceiro motivo. E o quarto motivo? Às vezes a pessoa até notou, mas ela chegou a uma conclusão equivocada de que é alguma outra coisa. E às vezes, na cabeça dela, ou às vezes até do profissional que ela consultou, por se queixar daquilo e o profissional avaliar exatamente aquilo, às vezes diz, é muito simples, o que você tem não é sério, não se preocupe, é bobagem. Então às vezes a pessoa acha que tem uma coisa, e aí ela avalia, mas fica tranquila, quando o problema era outra coisa, ela fez uma avaliação em um órgão errado, em um sistema errado, e aí ela relaxa, ela se acomoda. Então vocês percebem que, diante desses 4 fatores, esses 4 motivos que eu apresentei para vocês, é muito comum uma pessoa demorar muito tempo para perceber que tem alguma coisa errada. E quando ela percebe, o problema já avançou muito. Ou seja, quando ela busca um diagnóstico, ele está atrasado. Entenderam? Faz sentido essa lógica? Então vocês percebem que, quando a gente afirma isso, às vezes as pessoas acham, mas ele está falando que as pessoas são negligentes, que elas são irresponsáveis, que elas não estão nem aí. Não necessariamente, eu apresentei 4 motivos para vocês que não tem nada a ver com isso. Então, acontece. Isso é um processo, infelizmente, natural, né? É comum na vida das pessoas. Tá? Então, lembrem, quando a gente percebe que alguma coisa está acontecendo, às vezes já avançou muito. Ok? Então, a gente precisa ficar bastante atento. Tá? O que mais? Além disso, existe um conceito que é meio padrão, que é comum para quase todo mundo sobre saúde, que é acreditar que uma pessoa que tem saúde é uma pessoa que não tem dor. Uma pessoa que tem saúde é uma pessoa que não está sofrendo, seja física, emocional ou mentalmente. Uma pessoa que não tem dor é uma pessoa que se sente bem naquele momento. A maioria das pessoas fica satisfeita e acredita que isso já classifica o que é uma pessoa saudável. Porém, ela pode ter problemas, como a gente citou agora, sobre esses 4 motivos, né, relacionados a esses 4 motivos. A pessoa pode ter problemas que estão se desenvolvendo e ela não percebe. Ok? Então, a maioria das pessoas tem como conceito de saúde não ter dor. Se você não sente nada, você está saudável. E isso é muito perigoso e a gente já viu, né, o porquê. Significa que a primeira conclusão, então, do que a gente conversou até aqui, é que um diagnóstico é muito mais, um diagnóstico vai além, deveria ser muito mais do que simplesmente encontrar o nome da doença que você tem.
Primeira conclusão. Segundo, diagnóstico também é para pessoas saudáveis. Entenderam? Nós não deveríamos ter apenas uma pessoa doente buscando um diagnóstico ou uma avaliação. Uma pessoa saudável, ela deve sim fazer um diagnóstico. Por quê? Ela pode achar que está saudável e o problema está crescendo. E ela só vai notar quando ela estiver muito atrasada. Entenderam? Então, o diagnóstico é para pessoas saudáveis também e não deve ser simplesmente descobrir o nome do que você tem, porque ele pode não fazer a menor diferença. É muito importante, mas não é suficiente, ok? Pessoal que entrou até agora, alguém tem algum comentário, alguma dúvida para a gente enriquecer a nossa conversa? Neuza, como é que vai? Marcelo Pinho. Ana, Ana Lúcia, como é que tá? Tudo bem, Ana? Luzia. Se tiverem algum comentário, alguma dúvida, vamos colocando aqui para a gente conversar e enriquecer o nosso papo. Tá bom? Então, o que nós vimos até aqui pode parecer simples, mas faz toda a diferença para uma maioria esmagadora da sociedade. A maioria acredita que diagnóstico é algo que só um doente deve procurar e diagnóstico, na verdade, é algo que uma pessoa saudável deve procurar. As pessoas acreditam que saúde é você não sentir nada, então você está bem, quando os problemas acontecem no nível oculto e quando você percebe, você já está atrasado. Ok? Então, isso foi o que a gente conseguiu perceber até esse ponto da nossa conversa. Então, quando a gente fala sobre diagnóstico, do ponto de vista médico, em geral, é dizer qual é o nome da doença. Quando a gente fala sobre o diagnóstico do ponto de vista de um paciente, ou seja, a nível pessoal, o que significa? Conhecer como meu corpo funciona. Identificar os padrões de funcionamento do meu organismo. Vocês percebem que isso está léguas de distância de simplesmente dizer qual é o nome do que você tem? Então, o médico vai dizer o que você tem, mas você deve conhecer o padrão de funcionamento do seu organismo. Isso é o diagnóstico do ponto de vista pessoal, que está nas mãos de todo mundo e que é diferente e complementar ao trabalho de um médico e dos profissionais da saúde. Entenderam? Ok? Então nós estamos falando a respeito de quê? De um autodiagnóstico, que dentro da minha linguagem eu chamo de autoobservação. A autoobservação é um processo que deve acontecer de forma constante e é responsabilidade de cada um de nós. Não é responsabilidade do médico. Ele vai diagnosticar, dizer o que você tem. Você precisa entender como o seu corpo funciona. E cada organismo funciona de uma forma diferente. Existem alguns padrões que são básicos, iguais para todos. Mas existem algumas coisas que são diferentes para cada pessoa. Entenderam? Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Legal? Então nós estamos falando sobre duas situações. A primeira, estar atrasado. A segunda, estar antecipado, estar adiantado, ok? O que você prefere, estar atrasado ou estar adiantado? Que bobagem, não, Nelson? Que pergunta é essa? Quem é que prefere estar atrasado? Mas então ele pergunta, a maioria das pessoas vive atrasada ou adiantada? Se é óbvio, por que a gente vive tão atrasado em relação à nossa saúde? De tudo que a gente conversou até aqui, vocês já têm a resposta na ponta da língua, ok? Já deu para entender porque a gente está sempre atrasado. Mas a gente quer estar adiantado. Nós queremos ter tempo, nós queremos estar antecipados. Como que a gente faz isso? Então, vamos entender um pouco melhor esses pontos que a gente está discutindo. Porque nós estamos falando sobre saúde. Estar atrasado é algo relativo à doença. É algo relativo à dor. Quando a gente fala sobre saúde, nós estamos falando sobre força. Isso é estar adiantado. Isso é estar saudável. O que mais? Quando nós falamos a respeito de atrasado, de doença, né, de dor, nós falamos de tratamento. E quando nós falamos sobre saúde, sobre estar adiantado, sobre força, nós estamos falando sobre prevenção. Então aqui existe uma diferença muito importante e significativa entre
Atrasado, que te leva a tratamento, e adiantado, que te leva a um estado de prevenção. Quando você não faz a sua parte, você está atrasado e vai precisar de um diagnóstico. Quando você está adiantado, você se encontra em um processo de prevenção. Você está adiantado. Tratamento é algo que, a princípio, deveria ser realizado às vezes, de vez em quando. E prevenção, a vida toda, constantemente. Quando a gente fala sobre saúde, quando a gente fala sobre prevenção, nós falamos sobre estilo de vida, bons hábitos, autoobservação. É algo que a gente deve fazer a vida toda. Se você não faz a sua parte, você passa a estar atrasado e vai precisar de tratamento, que deveria acontecer de vez em quando, mas infelizmente hoje, para uma maioria esmagadora da sociedade, aquilo que deveria ser esporádico passa a ser a regra. As pessoas vivem em tratamento, porque não fizeram a parte dela, ok? Então agora há pouco vocês me disseram, ou pelo menos eu espero que vocês tenham me respondido, não, eu quero estar adiantado, mas vocês percebem que em geral nós estamos atrasados? Vamos mudar isso? Né? Quem gostaria de mudar essa realidade, coloca aqui nos comentários, né? Dá um aceno, fala eu. Porque se ninguém estiver querendo estar antecipado, nós já encerramos a nossa live aqui hoje, né? Acabou a conversa, eu não tenho mais nada que ajudar, né? Então, quem quer, fala eu. Assim a gente consegue dar continuidade, ok? Porque senão eu não tenho mais o que contribuir com vocês. Ah, muito bom. Então vamos lá. Se tiver pelo menos uma pessoa interessada, a gente continua. Então vamos lá. Saúde é algo que depende de prevenção. Saúde é algo que depende de promoção. Vocês já devem ter ouvido falar em promoção da saúde, não é? Ou você promove a saúde ou você corre atrás da doença. Tá? Então, prevenção e promoção. E tudo isso começa onde? Inicia na autoobservação, no autodiagnóstico. Nós estamos agora em meio, né, a várias campanhas de autodiagnóstico, né, de câncer de mama e outras questões desse tipo, não é? Por que o autodiagnóstico é tão importante? Para que você perceba o problema no começo, não é? E tem alguém mais capaz de perceber uma alteração no seu corpo do que você mesmo? Não deveria, mas em geral, quando nós vivemos um estado insensível de não autoobservação, as coisas vão mudando e a gente nem nota, ok? Então, autoobservação é o início da prevenção e da promoção da saúde, ok? No dia a dia, em geral, a gente acaba gastando muito tempo olhando para fora, né? Preocupado com o trabalho, preocupado com o chefe, preocupado com o vizinho, preocupado com a política, né? Preocupado com uma série de coisas que estão fora da gente, que estão externas. E a gente dedica quase que a totalidade do nosso tempo, nossa atenção nisso. Significa que nós dedicamos muito pouco da nossa atenção, da nossa energia, olhando para dentro, ao nosso mundo interior. Nós nos voltamos para o externo quando nós deveríamos nos voltar para nós mesmos. Quanto menos a gente olha para nós mesmos, mais insensíveis nós ficamos. E isso faz com que a gente só vai perceber alguma coisa quando literalmente nosso corpo está gritando. Ou seja, quando você se encontra em um estado agudo de doença, né? Quando vem aquela dor, aquele problema assim, de uma hora para outra. Né? Quantas pessoas vocês conhecem ou já ouviram falar, né, que eram extremamente fortes, saudáveis, nunca tiveram problema, comiam qualquer coisa, tinham maus hábitos, enfim, aquela história toda. E de repente, pum! A pessoa não tem problema do nada e ninguém entende. Nossa, ele nunca teve nada. Como que aconteceu isso? Pois é, vocês responderam. Ele nunca teve nada. É possível alguém nunca ter nada? Entenderam? Não é que ele nunca teve nada. Todo mundo achava, e ele mesmo achava que não tinha nada. Ele só estava insensível. Ele não percebia o que estava acontecendo. E aí quando vem, é um berro do seu corpo e às vezes não dá mais tempo. Ok? Então a autoobservação é extremamente importante. O que mais? Nós estamos falando então sobre responsabilidade, ok? Todo mundo já percebeu que esse é um dos tópicos. A responsabilidade deve ser
Do médico, do profissional da saúde ou da gente? A responsabilidade é do profissional ou do paciente? Óbvio que de ambos, não é? Mas, em geral, o que acontece? Nós, o paciente, não faz a sua parte. E aí sobra só a responsabilidade do médico. Existem outras áreas da vida em que isso é muito comum, mostrando que há um padrão humano por trás disso, infelizmente. Por exemplo, um tema bastante recorrente a falar sobre esse tipo de coisa é a educação, não é? Educação é responsabilidade da família ou da escola? Não é essa velha discussão? Não é? É da escola ou da família? Ambos. Mas aí quando a família não faz, pega para a escola. E a escola não deveria ser responsável e não é capaz de fazer aquilo que seria da família. Aí dá problema. Da mesma forma, eu acho que é uma injustiça e uma crueldade o que a maioria das pessoas faz em relação aos médicos e aos profissionais da saúde. Você não faz a sua parte e delega 150% para aquele que vai ter que dar os seus pulos de uma maneira absurda, tentar fazer um milagre para resolver o que em geral já não dá mais para fazer, né? Então a gente, nessa história toda da Covid, a gente viu aí tantos e tantos relatos dos médicos se dedicando de uma maneira assim absurda nos hospitais, adoecendo, né? Literalmente se sacrificando em nome dos pacientes. Então a gente percebe que a vida de um profissional da saúde ela é muito sofrida nesse sentido, né? Ela é muito custosa, muito desgastante. E, além de ser assim, de uma maneira já natural, esperada para a profissão, a maioria das pessoas não faz a sua parte. E aí delega mais essa carga para cima desses profissionais. Então é muito cruel, né? Esperar que o médico faça milagre quando você não fez a sua parte antes. Okay? Então vamos valorizar, respeitar, agradecer um pouco mais, né, os profissionais da saúde, mas a gente tem que chegar numa condição, né, um pouco mais possível, né, para que eles possam fazer alguma coisa, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Legal? Então nós estamos falando da importância dos profissionais da saúde e da importância da ação do paciente. Nós estamos falando sobre o diagnóstico mais o autodiagnóstico, que na verdade é a autoobservação. Ou seja, o autodiagnóstico não é você descobrir o que você tem, não é você descobrir o nome da doença que você tem, mas é estar constantemente responsável por se autoobservar. Ok? Tá? Isso é muito importante. Em todas as áreas do conhecimento, nós ouvimos com frequência sobre a importância do autoconhecimento, não é assim? O quanto não se fala que o autoconhecimento é fundamental. Uma pessoa que não se conhece não consegue se transformar. Uma pessoa que não se conhece, ela não consegue se elevar, ela não consegue evitar problemas. Isso vale para o conhecimento mental, isso vale para o conhecimento do seu próprio corpo. Isso vale para o autoconhecimento relacionado às suas emoções, à sua mente, ao seu espírito. Em todos os níveis a gente deve compreender como é o padrão de funcionamento do meu ser, como é o padrão de funcionamento do meu organismo, ok? Quanto mais eu observo, quanto mais eu compreendo, quando alguma coisa muda, eu sou capaz de perceber. Então o exercício da autoobservação vai fortalecendo a minha sensibilidade, entenderam? Eu passo a conseguir perceber o problema antes que ele fique sério. Tudo bem? Por que essa seriedade? Por que eu disse que essa é uma situação séria? Ter esse processo de interdependência dos profissionais da saúde e de cada um de nós, né? Porque essa interdependência, essa relação, ela é tão importante. Como nós conversamos até aqui, se eu não faço a minha parte, eu pioro muito antes de perceber. Se eu não faço a minha parte, até eu perceber, significa que eu estou me afastando da saúde. Entenderam o título da nossa conversa? Por que esperar um diagnóstico te afasta da saúde? Se você não se observa, você está se afastando cada vez mais da sua saúde, porque você piora sem perceber. E o que mais? Se eu não faço
isso, se eu não estou me observando, no momento em que eu chego na frente de um profissional da saúde, todas as informações que eu poderia ter acumulado e passar para ele, contribuir com esse processo de melhora, eu não tenho. Entenderam? Eu acredito, né, que os médicos e demais profissionais da saúde adorariam que um paciente chegasse no consultório e dissesse: doutor, eu tenho observado e sentido isso. Entenderam? Mas a gente simplesmente chega e o médico pergunta: o que você tem? Você fala: não sei, estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. Pede uns exames, doutor. A gente espera que ele faça milagre, né? Vê aí o que eu tenho, o médico é você. A gente poderia já levar um relato dentro da capacidade que nós temos de autoconhecimento, de autoobservação, e levar muito mais informações que seriam altamente recomendadas e importantes para que aquele profissional pudesse nos ajudar. Então, quando eu não passo por esse processo de fazer a minha parte, de me auto-observar, eu acabo não contribuindo com esse profissional em relação a informações que eu já poderia ter levado. E o que acontece quando eu não faço isso? Nós temos 3 problemas, 3 dificuldades. Primeiro, eu coloco esse profissional em uma situação de cegueira. Pelo menos em relação àquilo que eu poderia estar vendo e eu não falei. Em relação a isso, ele vai ser cego, ele vai depender só daquilo que ele pode ver. Então, eu coloco esse profissional em um ponto cego. Segundo, ele vai ter com isso mais dificuldade de resolver e eu vou ficar sofrendo mais tempo. Ok? Terceiro, pode não dar tempo, porque faltam informações. E às vezes é algo que só eu vou poder perceber. E os outros exames não vão ser capazes de chegar nessa resposta. Só eu poderia dar essa informação e eu não dei. Entenderam? Então vocês percebem por que é importante essa integração? Quando a gente fala de saúde, nós estamos falando sobre o nosso processo de estilo de vida, bons hábitos, autoobservação, somado ao trabalho dos profissionais de saúde, a um diagnóstico, para que a gente possa estar mais seguros. Quando a gente faz isso, nós estamos falando sobre prevenção e promoção, para que o tratamento aconteça de forma mais esporádica, ok? Apenas realmente em casos em que isso é necessário. Só que a gente acaba construindo na nossa vida uma situação de necessidade de tratamento constante, frequente. Significa que você vive doente, ok? Então, agora há pouco nós falamos lá atrás, né? Diagnóstico é algo que, inclusive, uma pessoa saudável deve buscar. Não é apenas para os doentes. Não espere estar atrasado, ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Eu espero que vocês busquem mais essa autoobservação, esse autodiagnóstico, né? Vamos estar adiantados ou atrasados? Quando a gente fala que, em geral, existem esses 2 elementos na equação, o profissional e nós mesmos, né? O profissional e o paciente. Quando nós temos essa soma, nós temos um processo mais íntegro, mais verdadeiro, mais seguro, né? Mais eficiente. Na maioria das vezes, nós tiramos a parcela da pessoa, do paciente, da equação, sobrando só o profissional, ou seja, ficou um buraco aqui, não é? Ao longo do tempo, isso causou uma cultura relacionada à saúde ou relacionada à doença. Que cultura é essa? Em geral, cada um de nós, um paciente, ele tem uma postura muito passiva. Não ativa, passiva. Deposita a responsabilidade no profissional e você fica simplesmente esperando. O que eu tenho? O que eu faço? O que vai acontecer? Né? Então, existe uma cultura onde, em geral, o profissional da saúde avalia, o profissional da saúde ele orienta, ele diz o que você tem. Em geral, ele não explica e não te educa, ele simplesmente diz, pela observação, pelos seus exames, deu que você tem isso, então você vai tomar isso, isso e isso, você volta aqui, sei lá quanto tempo. Né? Na maioria das vezes é assim, não é a regra, né? Existem profissionais diferentes, mas
em geral, é assim. Então, o profissional, ele avalia, ele te orienta, ele diz o que você vai fazer, não explica muito, não existe um processo de educação por trás, mesmo porque não há tempo para isso, ok? Porque, infelizmente, a gente tem muito mais pessoas com problema do que os profissionais para tratar, então é inviável, né? Não dá, mas é um fato. Não existe um processo de educação neste momento, né? O que mais? O paciente ouve e obedece. Fica nessa postura passiva. Ok? Se saúde depende de prevenção, neste momento nós chegamos a uma segunda conclusão extremamente importante. Além de prevenção, saúde depende de educação. É um processo constante de educação, de aprimoramento, de compreensão. Então nós precisamos nos autoeducar em relação ao nosso organismo, que é o processo de autoobservação, e nós precisamos também de uma autoeducação que vem dos estudos, de cursos, de palestras, de uma live como essa, na qual vocês se dedicaram para estar aqui, né? Então esse processo é um processo de educação. Porque quando nós chegamos na frente de um profissional, não há tempo hábil para nós sermos educados. Essa informação a gente já deveria ter recebido antes. Entenderam? Então, nós já identificamos aqui dois problemas que fazem a gente se afastar da saúde quando a gente apenas espera um diagnóstico. Quais são os dois problemas? A gente não se auto-observa e a gente não passa por um processo de educação. Vocês percebem como a gente está atrasado? Como a gente se afasta da saúde? Entenderam? Faz sentido? Então, aqui já existem duas orientações e duas dicas extremamente cruciais para que a gente possa melhorar, ok? Autoobservação e educação, tá? Aprender mais. E eu digo para vocês que exatamente neste ponto, quando a gente fala sobre educação, é que entra a minha intenção, a minha missão, o meu trabalho. A minha proposta é desenvolver um processo de educação. Além do processo em consultório de tratamento individual e personalizado, ao longo do tempo eu fui percebendo exatamente essa grande lacuna, né? Essa carência que os pacientes sempre traziam quando eles chegavam à minha frente. Eu percebia a quantidade de informações e orientações simples e básicas que a maioria não tem. E não era possível você gastar 1, 2, 3 horas dentro do consultório em um processo de educação, porque a pessoa ela não tem tempo e os outros pacientes também estão esperando, né? Então você precisa simplesmente oferecer o quê? O tratamento em consultório, mas as pessoas precisam de educação. Foi exatamente nesse momento em que eu comecei a desenvolver, em paralelo, um trabalho educativo, principalmente agora de forma mais online, na forma de cursos. Então esse trabalho de educação é exatamente para permitir que mais pessoas tenham a oportunidade de entrar em contato com o programa, de entrar em contato com orientação, de entrar em contato com cursos que vão educar a pessoa sobre como ela pode cuidar de si mesma, para ter um alto nível de disposição, para que ela possa estar em um estado adiantado de prevenção e não ter que chegar na frente de um profissional da saúde. Agora há pouco eu disse, é uma vida cruel você ter um número muito maior de pacientes do que de profissionais para atender essas pessoas. Então, nós precisamos fazer com que menos pessoas cheguem até o consultório, porque não vai dar para tratar todo mundo, ok? Então, a minha proposta, a minha intenção é exatamente desenvolver esse trabalho de educação, ok? Então, tem muita coisa gratuita, como essa live, como os outros vídeos, como os posts que eu tenho divulgado no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, todo esse material gratuito de educação. Mas existe também para as pessoas que querem e se interessam, alguns programas e cursos mais longos, mais específicos, que são oferecidos de tempo em tempo. Então, agora, em novembro, a gente vai estar abrindo uma segunda turma de curso falando sobre esse processo de autocuidado, como de uma maneira muito simples você consegue ter melhores resultados, ok? Então a gente está falando sobre educação, então auxiliar o despertar da percepção das pessoas, para que você seja mais sensível e perceba o que acontece antes que seja tarde, ok? Essa parte é nossa. Quando a gente fala sobre deixar chegar nesse ponto, a gente está falando sobre maus hábitos.
em geral, a gente se acostuma, e o que é um mau hábito também é um hábito. Se é um hábito, a gente se acostumou e acha que está tudo bem, está tudo normal, né? A gente não percebe mais que é um mau hábito. E as doenças, a maior parte, vem como consequência de maus hábitos. E uma doença que vem como consequência de maus hábitos, ela não se forma, digamos assim, ela não aparece em 2, 3 meses. Uma pessoa não fica doente em 2, 3 meses. É lógico, a não ser que seja um contágio aí de um vírus, de uma bactéria, alguma coisa pontual, né? Mas a gente está falando de alguma coisa esporádica. Mas, em geral, uma doença, principalmente crônica, que é aquilo que acontece com a maioria das pessoas, e é o caso mais sério, né? As doenças crônicas, elas minam a saúde e a energia de uma pessoa. A doença crônica mina a vitalidade de uma pessoa. A doença crônica, principalmente a inflamação crônica do intestino, é o início de todas as doenças, inclusive as neurodegenerativas. Então, quando a gente está falando desse processo de construção desse tipo de doença, desse quadro crônico, nós estamos falando de um acúmulo do efeito de maus hábitos que não aconteceram em 2, 3 meses atrás. É algo que foi formado ao longo de décadas. E é muito comum um paciente chegar e dizer: nossa, que estranho, Nelson, eu fiz exames há 2 meses atrás e estava tudo bem, eu não tinha nada. Da onde surgiu isso agora? Por que eu estou ruim? Né? E às vezes algo que é sério, como um câncer. Às vezes a pessoa 2, 3 meses atrás fez exames e não tinha nada. Aí de repente ela vai fazer de novo e pronto, agora ela tem. Será que isso é algo que formou nesses 2, 3 meses, porque nos últimos exames aquilo não apareceu? Não. Isso é resultado de algo que acontece durante décadas. Porém, vai minando os seus órgãos, vai minando os seus sistemas, vai desestruturando a parte física material, vai alterando energia, vai alterando frequência, vai alterando a parte nutricional. Então, quando chega no ponto de aparecer em um exame, é porque muita coisa já está bagunçada, entenderam? Então, aquele efeito específico, gritante, apareceu só nesse exame atual, mais recente. Mas não significa que ele é fruto de 1 ou 2 meses. Na verdade, é algo que já vem se construindo com várias disfunções. E a pessoa não percebeu, ok? Então, lembrem, doença é algo que se forma em décadas. Não se forma assim em 1, 2 meses, 1 semana. E as pessoas normalmente procuram uma causa aqui pertinho, né? E aí quando você cita um mau hábito, né, eu gosto muito de falar sobre água, porque é extremamente importante a parte da hidratação. Às vezes você fala para a pessoa: mas você está bebendo essa água ruim, essa água de má qualidade, né? Bebe uma água boa, porque isso é extremamente importante. E a pessoa fala: imagina, eu bebo há 30 anos isso, nunca me fez mal. E o problema é exatamente esse. Pelo fato dela estar bebendo aquela água ruim há 30, 40 anos, é que ela foi piorando, 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 e deu o que deu. Mas ela acha que não tem problema, porque ela sempre fez, e ela não percebe que é por ter feito é que chegou onde chegou. Ok? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse conceito. Doença não é algo que acontece do dia à noite. Se forma durante muito tempo, ou seja, os hábitos eles estão por trás desse processo. Ok? Para a gente entrar nos nossos últimos minutinhos, né? Para a gente fazer uma conclusão do que nós estamos conversando. Se doença é algo que não surge tão rápido assim, né? Ou seja, a causa, a formação, a construção é algo que leva mais tempo, como deve ser esse processo relacionado à autoobservação? Sobre o que nós estamos falando? Existem vários processos no nosso corpo. Existem processos que são um alicerce da nossa vida. Existem processos secundários que eles dependem desses que são o alicerce. Esse alicerce do nosso corpo é como se fosse o software principal, assim como num computador. No computador você tem alguns programas que fazem texto, como o Word, né? Tem o Excel que trabalha com dados, com cálculos, você tem ali o Photoshop que trabalha imagem. Então tem vários programas, assim como no celular você tem vários aplicativos, não é? Só que cada um desses programas e cada um desses aplicativos só funciona porque existe uma base, um alicerce por trás, que é o sistema operacional. No caso do computador, é o Windows ou Linux. Então você tem o Windows e o Linux, que é o sistema operacional. Eles garantem que você possa, em cima deles, usar o Word, o Excel, o PowerPoint, por aí vai.
Entenderam? Quando a gente fala do celular, a gente tem o celular Android ou o celular iOS da Apple. Esse é o sistema operacional do celular. Aí você tem em cima os outros programas, como Instagram, Word, Waze, e aí vai, não é? Então, o nosso corpo também tem um sistema operacional. É a base, é o alicerce. Esse sistema operacional é o nosso metabolismo. E a parte mais essencial do nosso metabolismo é a base metabólica. Então, a nossa observação constante, ela deve preferencialmente estar concentrada na nossa base metabólica. Por quê? Quando nós começarmos a perceber pequenas alterações, a gente já pode ir atrás, fazer algumas mudanças, identificar o que está acontecendo e não deixar chegar em um estado de doença, ou seja, aí nós estaremos realmente adiantados. Então eu vou dar para vocês aqui, para a gente fechar a nossa conversa, algumas dicas finais sobre que aspectos eu devo observar em relação à minha base metabólica. Que são exatamente aqueles efeitos mais importantes do funcionamento do nosso corpo. Que são, primeiro, temperatura. Fique sempre observando a sua temperatura corporal. Segundo, suor. Uma pessoa que transpira muito ou transpira pouco. Isso mostra uma alteração da sua base metabólica. Funcionamento do intestino, funcionamento urinário, que é a nossa parte principal de excreção. Suor também é, não é? Então, quando você tem alteração nesses níveis, significa que o funcionamento de excreção, de limpeza, de desintoxicação do seu corpo está falhando. Ou seja, seu metabolismo está começando a se alterar. Cuidado. O que mais? Sono. Alteração de sono é uma coisa importante. O que mais? Humor. Estado de humor mostra que você começa a ter um desequilíbrio no nível energético. Se altera as emoções, significa que alterou a energia. Se alterou a energia, alguma coisa já está acontecendo. Ok? Então, vejam bem, temperatura corporal não é só febre. Existem pessoas que têm frio em algumas partes do corpo. Mãos, pés, às vezes transpiração só em algumas partes do corpo. Mão gelada, o pé sempre transpirando. Tem gente que tem calor, só calor na sola do pé, só calor em alguma outra região. Ou seja, não existe uma homogeneidade do funcionamento da temperatura no seu corpo, ou seja, seu metabolismo está alterando. Ok? Então, alteração de temperatura, alteração de suor, que é a parte hídrica, obviamente desidratação, tá? Sono, estado de humor alterado, o que mais? Formigamento ou adormecimento de alguma parte, também é sério, é um problema da circulação que está sendo alterada, tá? Então, tomar esse cuidado. Todos esses são aspectos relacionados à nossa base metabólica. Quando você começa a ter dores constantes, isso é um estado crônico. Mostra que há o quê? Inflamação. Se existe uma inflamação crônica, o seu metabolismo ele já está alterado de uma maneira séria. Tudo isso está relacionado à nossa base metabólica. Observem esses sintomas para que vocês possam ir atrás para alterar os hábitos, para melhorar o estilo de vida, para fazer um diagnóstico ou uma avaliação de forma antecipada, antes que seja tarde. Por isso que, se você esperar por um diagnóstico, apenas isso te afasta da sua saúde. Agradeço muito a participação de cada um de vocês e eu espero que isso tenha ajudado para que vocês tenham uma vida e uma saúde mais plena. Muito mais energia, muito mais disposição, muito mais vitalidade. Grande abraço.